Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou passando para resolver aqui mais uma questão do concurso de professores da Prefeitura de São Paulo. Essa questão 39 da prova amarela, tá? Então, essa questão ele pedia, sendo n um número real maior que 1, ele tinha uma expressão aqui com vários radicais e ele queria saber essa expressão a que potência aqui que ele representava, tá? Bom, o que que a gente precisa para resolver essa expressão ou escrevê-la em forma de potência? A gente precisa conhecer as propriedades das potências, tá? Então, eu vou fazer uma das propriedades aqui primeiro. Eu vou iniciar com uma raiz exata para a gente entender um pouco aqui a propriedade. Então, se eu colocar aqui a raiz quadrada de 5 vezes a raiz cúbica de 125, tá? Por que que você está pondo aqui uma expressão com números? Porque vai ser mais fácil o nosso entendimento, tá? Então, eu tenho aqui, inicialmente, que isso aqui é uma raiz quadrada, esse índice é 2, e eu quero a raiz quadrada desse radicando, tudo que está aqui dentro, tá? Então, se eu olhar para o que eu circulei aqui, eu tenho 5 vezes a raiz cúbica de 125. E aí eu tenho uma multiplicação, mas eu tenho uma raiz. Então, a raiz e a potência, né, as raízes e potências são feitas antes. Então, eu faço primeiro a raiz, eu ficaria com a raiz quadrada de 5 vezes. Tiraria a raiz cúbica de 125, que é 5, né? 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125. Portanto, a raiz cúbica do 125 é 5. Essa nova expressão, tirando essa raiz, eu teria a raiz quadrada de 5 vezes 5, que é 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a gente já sabe aqui que o resultado dessa expressão é 5, e eu provoquei uma expressão para explicar a propriedade. Se eu pegar aqui o que eu circulei, gente, eu falei aqui que eu tinha 5 vezes a raiz cúbica de 125. Tá? Olhar só para isso. Esse 5 aqui que está fora do radical, se eu jogasse ele aqui para dentro do radical, eu ficaria com a raiz cúbica de 125, que também é 5 ao cubo, vezes, quando eu jogasse esse 5 aqui, ele ficaria 5 ao cubo. Tá? E esse cara aqui também é 5 ao cubo, então eu ficaria com a raiz cúbica de 5 à sexta, porque eu aplicaria a propriedade aqui, repetir a base e somar os expoentes. Lembrando que esse cara também é 5 ao cubo. Então, isso aqui seria a raiz cúbica de 5 à sexta, só isso. A outra forma que eu teria para resolver ia ficar a raiz quadrada da raiz cúbica de 5 à sexta, tá? E aí vem a propriedade que a raiz de raiz, quando eu tenho duas raízes, a raiz de uma raiz, que eu posso transformar em um radical só, e eu multiplico os índices entre si. Então, eu faria 2 vezes 3, 6. E aí eu teria que isso ficaria 6, raiz sexta de 5 a sexta. Né? Eu corto a potência e o índice do radical, que são iguais, e chegaria nesse 5. Tá? Então, estou falando de duas propriedades aqui. Uma que eu peguei esse 5 aqui e joguei para dentro dessa raiz, aí apliquei a propriedade, ficou 5 a sexta, e aí quando eu tive raiz de raiz, existe uma propriedade que eu multiplico os radicais entre si. Então, eu vou pegar aqui e vou transformar isso aqui numa forma de eu poder escrever em forma de potência, tá? E aí a gente, deixa eu minimizar aqui, a gente tem a outra fórmula também, da propriedade, uma das propriedades aí da potência, que a gente fala que a raiz enésima de A elevado a M, ela pode ser escrita, qualquer raiz pode ser escrita em forma de potência. Então, eu escrevo como A elevado a M sobre M, tá?
Só para a gente visualizar que isso aqui funciona, eu vou pegar um exemplo numérico. Sempre o exemplo numérico fica mais claro. Raiz quadrada de 16 é 4, tá? Se eu escrever aqui raiz quadrada de 16, se eu escrever o 16 em forma de potência, eu posso falar que 16 é 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E se eu aplicar esta propriedade agora aqui, ó, que a gente está falando ou mostrando, transformar uma raiz em potência, eu ficaria com 2 elevado a... Esse m, esse valor aqui de dentro, ele fica na parte de cima da fração. E o 2 fica na parte de baixo. Então, eu teria a mesma coisa que 2 elevado a 4 dividido por 2. Só que 4 dividido por 2 é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Eu chego nesse resultado. Então, se eu transformo 16 em potência, eu aplico essa propriedade. Por que eu estou falando dessa propriedade? Porque as respostas vinham nessa forma, né? Então, o que a gente faz aqui para resolver essa expressão aí, dando uma lembrada nas propriedades? Eu tenho uma raiz cúbica, tá? Primeira coisa, eu vou pegar esse n aqui e vou jogar para dentro dessa raiz. Ó, ali eu falo que eu tenho um n, esqueci essa, raiz cúbica, e ali dentro tem um n ao quadrado. O que vai acontecer quando eu jogar esse n aqui para dentro desse radical? Vai acontecer o que eu fiz aqui com 5. Quando eu joguei aqui ele para dentro, eu escrevi ele como 5 ao cubo. Então, esse n, quando eu jogar ele aqui para dentro, ele vai ficar a raiz cúbica de n ao quadrado, que já está lá dentro, vezes esse n que eu joguei aqui, n ao cubo, tá? Então, minha segunda raiz aqui, ó, eu vou sumir com esse n daqui, porque eu estou jogando ele para dentro. Vai ficar a raiz cúbica, n ao quadrado vezes n ao cubo, n é a quinta. Tá? Só que ele ainda vem para mim com outra raiz cúbica de n. Aí o que eu vou fazer com isso, raiz cúbica aqui, tá? O que eu vou fazer com isto aqui que está n à quinta vezes a raiz cúbica de n? Eu vou ter que jogar esse n à quinta lá para dentro dessa raiz. E o que vai acontecer com esse n à quinta quando eu jogar ele aqui para dentro da raiz, tá? Ele vai ficar a raiz cúbica de n. Esse n à quinta, quando eu jogar ele aqui para dentro, ele vai ficar n elevado a 15, tá, gente? Porque o 15 aqui, ó, se eu usar essa propriedade das potências aqui, se eu pegar esse n elevado a 15, né, o expoente de dentro fica no numerador e o índice no denominador, ó, está correspondendo a n elevado a 15 sobre 3, que é o n à quinta que está aqui fora. Ó. Então, quando eu jogo ele aqui para dentro, é como se eu estivesse repetindo ele 3 vezes. Eu posso pensar também que eu estou fazendo essa propriedade, o n à quinta 3 vezes, aí esse cara corta com esse, o n à quinta vem para fora. Então, essa outra raiz aqui, ó, quando eu juntei, fiz esta junção aqui, ó, isso que eu vou fazer, desse n à quinta dentro dessa raiz, ficou raiz cúbica da raiz cúbica da raiz cúbica de n elevado a 16. Tá? Então, a gente ficou com isso. E aí existe a propriedade de juntar isso tudo num radical só. Quando eu tenho a raiz de raiz, então, para eu juntar isso tudo aqui, ó, como eu fiz aqui, né, com 2 e o 3, eu escrevi como raiz sexta, eu multipliquei, e eu mostrei esse passo, eu multipliquei aqui os radicais entre si, isso tudo aqui vai ficar raiz cúbica da raiz cúbica da raiz cúbica, vai ficar raiz 27ª do n elevado ao 16, tá? Porque foi a junção desses n's aqui, ó, jogando para dentro das raízes. Esse n eu joguei ele primeiro para cá, ficou n ao cubo, com n ao quadrado, n à quinta.
Esse n aqui, então, eu joguei para cá, ficou n elevado a 15, com n elevado a 16. E aí eu multipliquei os radicais entre si. Portanto, eu fiquei com esse radical fazendo a junção. E aí, usando essa propriedade, a gente diz que essa expressão ela fica escrita como n, raiz 27ª de n elevado a 16, o valor de dentro ele vai ficar na parte de cima da fração, e o índice vai ficar na parte de baixo. Então, isso aqui corresponde a n elevado a 16 sobre 27, alternativa D, né? Tem uma brincadeira que a gente fala que a gente vai olhar isso aqui como se fosse uma igreja. Eu vou olhar o radical como se fosse uma igreja. Então, o que estiver dentro da raiz, dentro da igreja, ele vai ficar na parte de cima, ele vai para o céu. Então, tem a fração. O que está dentro da raiz, ó, quando eu transformei numa raiz só, ele vai para o céu, vai ficar na parte de cima. E quem está fora da raiz, fora da igreja, o 27 vai para o inferno. Então, a gente tem n elevado a 16 sobre 27, que é a alternativa D, ok? Então, mais uma questão aí fazendo a correção para vocês, espero aí que tenham acertado, tá? Dá para a gente fazer aqui mentalmente e que tenham acertado mais essa questão, ok? Um abraço. Se tiverem algum colega para compartilhar os links aí, agradeço. Fiquem com Deus. Até a próxima.